Vamos ver como a energia elétrica flui num fio e ver isso durante a descarga de um capacitor. Mas antes, vamos ver o que é essa descarga em termos de tensão e corrente. O método mais simples de carregar um capacitor é ligar ele a um resistor e ligar esse conjunto aos terminais de uma fonte. Então, a primeira coisa é ver como é a corrente e as tensões no circuito RC série. E depois, vamos repetir tudo isso para a descarga. Essa descarga consiste em pegar um capacitor carregado e ligar os seus terminais aos terminais de um resistor. Portanto, é uma descarga em um circuito RC série. Agora, para ver como a energia flui nesse circuito, vamos falar sobre o vetor de Poynting, que numa ótica bem simples nos diz em que direção a energia se propaga. E esse vetor mostra que a energia flui da fonte para outras partes do circuito, propagando-se por fora dele, por fora do circuito, ou seja, a energia ela não flui por dentro dos fios. Vamos ver isso então. Uma montagem simples para carregar um capacitor é mostrado aqui nessa figura. A gente tem uma fonte, que no caso é uma bateria, uma chave tipo liga-desliga, um resistor com uma resistência R e um capacitor com uma capacitância C. Esse resistor tem um valor alto, é da ordem de mega-ohms, e o capacitor aí está na ordem de microfarad. Então, estando a chave inicialmente aberta e o capacitor sem carga, se a gente fechar a chave no instante t igual a zero, vai iniciar o processo de carga do capacitor. E durante essa carga, vamos ver como a corrente e a tensão VC no capacitor e VR no resistor, como essas grandezas se comportam. O circuito equivalente de uma montagem, tanto essa quanto qualquer outra, é sempre uma associação de resistência R com uma capacitância C e uma indutância L. A gente tem essa indutância L, pois essa indutância está associada não apenas aos componentes, que no caso aqui é o resistor e o capacitor, mas também à bateria, à chave e a todos os fios que ligam os elementos. E no caso aqui, o circuito mais próximo para representar essa montagem é uma fonte ligada a um arranjo de R, L e C em série. A gente tem aqui nesse caso uma resistência muito alta, e a indutância, pela montagem que a gente tem, vai ser muito baixa. Isso então possibilita a gente tirar essa indutância L do circuito, e a gente vai ter então um circuito RC, um circuito simples, só o RC em série. Agora, nesse circuito simplificado, quando eu fecho a chave no instante t igual a zero, nessa transição rápida que acontece do estado desligado para o estado ligado, o capacitor não vê essa transição. Apenas o resistor consegue enxergar isso. É como se o capacitor não existisse, ou de outra forma, como se as placas dos capacitores estivessem em curto-circuito. Então a corrente nesse instante t igual a zero fica sendo a tensão da fonte dividido pela resistência R do circuito. E essa é a nossa condição inicial. Aplicando a regra de Kirchhoff nessa malha, a gente tem isso aqui, que derivada no tempo se reduz a isso, pois a fonte é uma fonte de tensão contínua e, portanto, o dY dt é zero. Trabalhando nessa equação, como a corrente I é dq dt, a gente obtém isso aqui, que integrado do instante do chaveamento a um instante t qualquer, vai dar isso. Esse produto da resistência com a capacitância, que é Ohm multiplicado por Farad, ele tem unidade de tempo, é segundo, e esse produto é chamado de tempo característico do circuito. Usando a nossa condição inicial, a gente obtém o resultado final da corrente no circuito. Ou seja, a corrente inicia com o valor dado pela tensão dividido pela resistência e depois vai diminuindo exponencialmente com o tempo. Vamos analisar isso tudo com mais detalhes um pouco mais adiante. Vamos primeiro aqui deduzir todas as equações e depois a gente agrupa e analisa tudo de uma vez só. Bom, tendo a corrente, a gente pode então calcular a tensão no resistor, que é a resistência multiplicado pela essa corrente, e vai dar isso aqui. Então, no resistor, a tensão inicial é a tensão da fonte e depois ela vai diminuindo exponencialmente com o tempo. No capacitor, a tensão vai ser a carga dividido pela capacitância, e a carga é a integral no tempo da corrente. Fazendo a álgebra, a gente obtém esse resultado. Como o termo com a exponencial diminui com o tempo, o 1 menos essa exponencial ele vai aumentar no tempo. Ou seja, a tensão no capacitor ele vai iniciar de zero e vai aumentando gradativamente no tempo.
Matematicamente, quando o tempo tende a infinito, a exponencial vai para zero e, portanto, a tensão no capacitor se torna igual à tensão na fonte. Então, esses são os resultados da corrente e das tensões durante a carga do capacitor. Vamos ver agora durante a descarga. Agora, para a descarga, vamos considerar um circuito como esse aqui. O capacitor está carregado e tem uma tensão V0 nos seus terminais, e ligando os terminais A e B, a gente inicia a descarga através do resistor. O circuito equivalente a um circuito RLC série. Mas, de novo, a gente tem uma combinação de resistência alta e uma indutância muito baixa. E isso permite, de novo, tirar a indutância para fora e o circuito passa a ser considerado como um simples circuito RC série. Então, nesse circuito, quando fechamos a chave, a gente vai ter isso aqui. Aqui mostrando as tensões dos dois elementos VR e VC em separado, mas naturalmente eles são iguais. Mas vamos deixar desse jeito aqui. O capacitor agora atua como uma fonte de tensão. Então, no instante que a gente fecha a chave, no instante t igual a zero, o capacitor é como se fosse uma bateria, e a corrente que a gente vai ter no circuito vai ser então a tensão do capacitor dividido pela resistência. Essa é a nossa condição inicial para a descarga. Aplicando a regra de Kirchhoff de novo, a gente tem isso. Observando agora que tem um sinal menos, pois a tensão no capacitor vai diminuindo. A corrente agora está no sentido oposto ao sentido convencional, que é a corrente entrando na placa onde o potencial é maior, como mostra essa figura aqui. Derivando no tempo, a gente obtém isso. E essa é a mesma equação que a gente tinha obtido para a carga do capacitor. Então, a solução é a mesma e vai ser isso aqui. E usando agora a condição inicial da descarga, a gente obtém a equação da corrente no circuito. A corrente inicia com o valor dado pela tensão do capacitor dividido pela resistência e depois vai diminuindo exponencialmente no tempo. A tensão no resistor vai dar isso, que é a mesma tensão que a gente tem no capacitor. Então elas iniciam com o valor V0, que era a carga do capacitor, e depois vai diminuindo exponencialmente ao longo do tempo. Vamos agora agrupar os resultados e ver o que acontece no instante t igual a tal, que é igual a RC. Agrupando os resultados, para a carga a gente tem essas equações e para a descarga essas aqui. No instante t igual a tal, na carga, na corrente, a gente tem esse e elevado a menos 1, que dá mais ou menos 0,36, que a gente vai aproximar aí para 0,4. Portanto, no instante t igual a tal, vai ser 40% da corrente máxima e a tensão no resistor vai ser 40% da tensão da fonte. E no capacitor, a tensão é mais ou menos 60% da tensão da fonte. Escrevendo aqui. E durante a descarga, a intensidade da corrente está a mais ou menos 40% da corrente inicial e a tensão cai para 40% da tensão que tínhamos inicialmente no capacitor. Escrevendo aqui. Vamos agora fazer uns cálculos para o caso de uma fonte com uma tensão de 10 volts e usando um capacitor inicialmente carregado com 8 volts nos seus terminais. E além disso, uma resistência de 1 megaohm e uma capacitância de 0,1 microfarad. E isso para carga como para descarga. O tempo característico vai ser igual para carga e descarga e vai ser 0,1 segundo. A corrente máxima na carga vai ser 10 microamperes e na descarga vai ser 8 microamperes. Substituindo esses valores nas fórmulas, a gente obtém isso. Onde os expoentes estão escritos com números inteiros, apenas para simplificar a notação aqui, mas na realidade eles são números reais. Vamos ver os gráficos. Aqui a gente tem o gráfico da corrente e da tensão no resistor durante a carga, e os dois caem exponencialmente. Veja que cada tique aqui no eixo dos tempos corresponde a um tempo característico tal, que é 0,1 segundo. E então, nesse tempo tal, a tensão e a corrente têm um valor de aproximadamente 40% dos valores iniciais. E quando a gente espera um longo tempo, a corrente vai se tornar praticamente nula. Na prática, quando a gente fala em tempo longo, isso corresponde a mais ou menos 10 vezes o tempo característico, que no caso aqui é 10 vezes 0,1, que vai dar 1 segundo. À medida que a corrente vai diminuindo, a tensão no capacitor vai aumentando, desse jeito aqui. Passado um tempo tal, a gente tem a tensão a mais ou menos 60% do valor da tensão da fonte.
E de novo, depois de um longo tempo, teoricamente um tempo infinito, a gente chega na tensão da fonte. E durante a descarga, todos eles diminuem exponencialmente no tempo, a corrente e a tensão nos elementos. Então é isso que acontece em termos de corrente e tensões durante a carga e a descarga do capacitor. Agora vamos ver como é que a energia flui nesse circuito. O fluxo da energia eletromagnética ele segue a orientação dada pelo vetor de Poynting, que no vácuo tem essa forma aqui, sendo o vetor E o campo elétrico e o vetor B o campo magnético. Portanto, a energia se propaga na direção perpendicular ao plano formado por esses dois vetores, como mostra essa figura aqui. Agora, a integral desse vetor numa superfície fechada, ela representa a energia que cruza essa superfície por unidade de tempo. Então, vamos ver o que acontece no fio. Aqui eu tenho um fio cilíndrico com uma corrente I, uma corrente indo para cima aí. As linhas de campo magnético do fio são circunferências concêntricas e a orientação é dada pela regra da mão direita. Vamos ver apenas o que acontece dentro do fio. O campo elétrico e a corrente eles têm a mesma orientação. Então, como a corrente está orientada para cima, os vetores campo elétrico dentro do fio vão estar todos orientados para cima, que aqui estão desenhados junto com o vetor campo magnético nesses dois pontos dentro do fio. Fazendo o produto vetorial E vetor B, vai dar um vetor apontando para o eixo. Ou seja, o vetor de Poynting em qualquer ponto dentro do fio, ele vai apontar em direção ao centro, em direção ao eixo do fio. Isso quer dizer, então, que a energia flui radialmente de fora para o interior do fio. E o que acontece é que essa energia é convertida em energia térmica, que é o aquecimento Joule. Mas de onde viria essa energia? Essa questão ela ficou aberta por muito tempo. O vetor de Poynting é de mais ou menos 1880 e a coisa começou a ficar clara apenas aí por volta de 1990, quando chegaram os computadores. Vamos ver o estudo que foi feito no ano 2000 e foi feito durante a descarga de um capacitor. A simulação foi feita com um circuito bem simples, todo quadrado e simétrico, naturalmente para facilitar os cálculos. Desse jeito aqui. No instante t igual a zero, o capacitor está carregado e a resistência da descarga é a própria resistência do fio que liga as duas placas. E o que a gente vai ter então? Quando a descarga inicia, ocorre um rearranjo de cargas. Elas se distribuem na superfície dos condutores e geram um campo elétrico tanto dentro quanto fora dele, como mostra esses vetores aqui. O campo elétrico dentro do fio move as cargas livres e dá origem à corrente no fio. E essa corrente vai gerar um campo magnético, que não está mostrado aqui na figura só para não embaralhar, mas é o que nós vimos aí na página anterior. As equipotenciais, que são perpendiculares a esse campo elétrico, ficam desse jeito aqui. E como é que fica o vetor de Poynting? Veja, o campo elétrico ele é perpendicular ao contorno das equipotenciais. E o vetor de Poynting também é perpendicular ao campo elétrico. Portanto, o vetor S vai ser paralelo ao contorno das equipotenciais. Aqui a gente vê os vetores de Poynting calculados por todo o espaço e também dentro do fio em direção ao seu centro. Dá para ver que a energia sai da região entre as placas e caminha por fora em direção ao fio. Portanto, a energia vem do capacitor ao fio pela região externa do circuito. Ela entra no fio e flui axialmente em direção ao eixo. A energia não vem pelo interior do fio, ao longo da corrente. Ela vem por fora. E caso a gente tivesse no lugar do capacitor carregado uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente, a energia fluiria da mesma forma da fonte em direção aos fios. Vamos fazer um resumo. A gente viu como é a carga do capacitor no circuito RC série ligado a uma fonte. A corrente diminui exponencialmente com o tempo durante essa carga, da mesma forma que a tensão no resistor. E a tensão no capacitor aumenta na proporção de 1 menos a exponencial diminuindo no tempo. E durante a descarga de um capacitor carregado sobre um resistor, a gente tem que a corrente e as tensões no resistor e no capacitor, todos eles diminuem exponencialmente no tempo. Depois nós vimos como é o fluxo de energia durante a descarga de um capacitor. Falamos do vetor de Poynting, que fornece a orientação desse fluxo de energia, e que no fio cilíndrico a energia flui da borda em direção ao eixo. E que durante a descarga do capacitor, a energia flui pelo espaço, do capacitor em direção a um resistor ou a um fio qualquer, e não pelo interior do circuito. É isso aí.